Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre a tal regulamentação das plataformas digitais, que é o nome bonitinho que o Supremo Tribunal Federal usa para falar da censura que eles impuseram às redes sociais. E nós vamos falar sobre o caminho, os caminhos ali que eles trilharam para poder chegar até este ponto. Primeiro eles demonizaram a direita, chamando de extrema-direita, né? O 8 de janeiro foi o estupim que eles precisavam para isso. Eles usaram ali o 8 de janeiro para dizer que a extrema-direita é violenta, que a extrema-direita mata. Tanto é que eles condenaram muita gente aí por violência armada, sendo que essas pessoas não portavam nenhum canivete. Então nós vemos aí como que eles vêm usando essa narrativa aí de que a extrema-direita é violenta, porque eles sabem que se for deixar a verdadeira democracia prevalecer, ou seja, a vontade do povo prevalecer, eles sabem que a direita volta para o poder. Aliás, a direita não teria saído do poder. Bolsonaro não teria perdido as eleições se eles tivessem deixado com que a verdadeira democracia tivesse prevalecido. Vou falar também um pouquinho sobre uma das ministras, aliás, é a única ministra mulher, né, a Carmen Lúcia. O engraçado é que o pessoal defende tanto as mulheres, né, o pessoal da esquerda. O Lula já teve a indicação do Flávio Dino, já teve a indicação aí do Zanin. E por que será que o Lula não nomeou uma mulher para ser ministra do Supremo Tribunal Federal, já que eles defendem tanto as mulheres, né? Mas enfim, nós vamos falar um pouco sobre a Carmen Lúcia. O que era a Carmen Lúcia antes e o que é agora a Carmen Lúcia feminista que virou defensora da censura. Então eu quero começar, pessoal, mostrando para vocês esta postagem aqui do Eduardo Bolsonaro, que ele posta aqui um vídeo possivelmente de um show de uma banda, não sei se é espanhola. O perfil que posta aqui, ele coloca a bandeira da Espanha. Eu acho que é uma banda espanhola que está tocando no palco ali. E aí o Eduardo Bolsonaro diz o seguinte: a esquerda tolerante, entre aspas, toca fogo em quadro do líder do partido Vox. Partido Vox, o partido de direita, que eles chamam de extrema-direita, né? Fazem a demonização da direita ali, chamando de extrema-direita, e justifica, então, queimar a foto do representante da direita. Você vê ali que o cara da banda ali, ele bota fogo durante um show na foto do líder da direita, lá do partido Vox. E aí o Eduardo Bolsonaro ele diz o seguinte, ó, e assim eles vão incutindo no imaginário das pessoas que é ok assassinar opositor político. Você se lembra o que aconteceu aí com o Bolsonaro, a tentativa de homicídio, com o Trump, lá no Equador, se não me engano, no Equador foi morto, né, o representante da direita. Agora nós tivemos recentemente lá na Colômbia a tentativa de assassinato do líder da direita, e assim vai indo, né? Mas o lado violento é o lado da extrema direita. A esquerda é amorosa, eles estão fazendo tudo isso em defesa da democracia. E aí ele continua aqui, ó. Então, quando este opositor recebe um tiro na orelha, uma facada na barriga, os esquerdistas dizem repudiar estes crimes. Eles repudiam, né? Mas eles incentivam que isso aconteça. É a estratégia do apito de cachorro acontecendo novamente. Então, por que eu trouxe essa postagem do Eduardo Bolsonaro? Para mostrar para vocês que eles fazem a demonização da direita, chamando de extremistas e tudo mais, e usando um ato, que foi o 8 de janeiro, que a esquerda enjoou de fazer coisa muito pior e nunca foi chamado nem de extremista, quanto mais de terrorista, como foram chamados as pessoas aí do 8 de janeiro. E aí eles demonizam e chegam ao ponto de um ministro da Suprema Corte, hoje presidente da Suprema Corte, falar abertamente, né, de que eles derrotaram um dos espectros políticos, aí, o lado da direita, o bolsonarismo. Nós temos que relembrar o que disse o Barroso. Isso aqui, se fosse o contrário, se fosse o André Mendonça ou o Nunes Marques e o Bolsonaro tivesse vencido e eles tivessem atuado fortemente ali no TSE e no Supremo Tribunal Federal para que isso acontecesse e viesse a público e desse uma declaração como essa que o Barroso deu aqui, o mundo viria abaixo. Mas, né, o Barroso pode falar isso daqui. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura,
derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. Pois é, né? Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. Ou seja, Bolsonaro ficou 4 anos no poder e ele agiu contra a democracia e não deixava as pessoas se manifestar, né? Bolsonaro proibiu tudo isso, era um ditador. Interessante, né? Parece que nós estamos vendo isso agora, né? Agora que nós estamos vendo aí o direito das pessoas se manifestar indo para o espaço. E isso vindo de dentro da Suprema Corte, de onde esse indivíduo aqui é o presidente. Aprovando aí, então, o fim do artigo 19 do Código do Marco Civil da Internet, que regulamentava já as redes sociais. As redes sociais nunca foram terra sem lei. O Marco Civil da Internet, ele regulamenta as redes sociais. Mas só que ali você só pode remover postagens quando é através de uma ação judicial. A pessoa se sentiu prejudicada, ela entra com ação judicial e o post é retirado. Se não for retirado, as plataformas já seriam responsabilizadas. Agora não, agora basta uma notificação extrajudicial. Se a plataforma não retirar, ela vai ser responsabilizada, vai ser multada. Então o que vai acontecer? As redes sociais vão começar a banir todo que é tipo de postagem. Tiver um pouquinho ali de críticas a aquelas pessoas que não gostam de ser criticadas, a postagem já pode ser retirada. E é isso que eles querem, né? É isso que eles querem. E uma coisa que surpreendeu foi o voto do ministro Fachin. O voto do ministro Fachin, ele foi claro dizendo que dentro da Constituição não existe ferramentas para fazer isso. Ele deixou bem claro. Olha só o que ele disse aqui, ó. Seguinte: quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados, sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros, se após ordem judicial específica não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Fachin. Portanto, em essência, Vossa Excelência mantém o Marco Civil da Internet tal como está. Sim, esse é o voto, exato. Pois é, né? O Marco Civil da Internet já regulamentava. O artigo 19 já deixava bem claro que você não podia falar qualquer coisa. A internet não é terra sem lei. Se você falar alguma coisa que prejudique alguém, que atinja a honra de alguém, essa pessoa pode entrar com ação na justiça e isso aí vai ser retirado. Se não for retirado, a plataforma vai ser responsabilizada. Então já tinha uma lei regulamentando isso aí. Não, mas eles não querem. Eles querem uma coisa onde eles façam aquilo que não precisa judicialização, que não precisa dar margem de interpretação para nenhum juiz. Então, quando o governo se sentir prejudicado, se você fez uma crítica que ele não gostou, essa postagem pode ser retirada. Então, as plataformas, para não serem responsabilizadas, elas vão começar a fazer a censura prévia. Elas vão começar a tirar do ar as postagens que eles julgarem ali que são, digamos assim, polêmicas. E aí, nós temos aqui a nossa Daniela Lima trazendo um bastidor que aconteceu durante uma reunião que eles tiveram para... Como ele já tinha maioria, já estava 8, foi 8-2, aí o Nunes Marques ele foi votar, e ele votou também contra, ficou 8-3. 8 pela censura e 3 a favor da liberdade de expressão. E aí eles estavam se reunindo para ver um texto que pudesse ser aprovado. E aí o Nunes Marques foi falar ali que isso aí poderia dar problema, poderia inclusive os Estados Unidos virem com sanções contra pessoas aí, contra até o próprio Brasil. E o Gilmar Mendes então foi para cima do Nunes Marques. E quem traz esse bastidor aqui é a nossa Daniela Lima. Trago para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião. Que, na verdade, não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui. Por conta deste personagem aqui. E ela aponta ali para o Nunes Marques. O personagem, ele não tem nome. Bom, e aí a imagem ela vai mudar
e vai aparecer ali a imagem do Luiz Roberto Barroso. Aí você vai ver que a Daniela Lima, para deixar claro que o personagem que ela está falando é o Nunes Marques, ela vai dizer, não, eu estava falando do Nunes Marques. Você só voltou a falar assim, não é o Barroso que é um personagem, olha só. Que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse, o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado? Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse, olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro... Ou seja, né, o Gilmar Mendes xingou o Nunes Marques de bolsonarista, porque eles demonizaram tanto a direita que hoje você ser bolsonarista virou um xingamento. Então Gilmar Mendes, como é um cara defensor da democracia... Ele falou, você está com discurso bolsonarista, Nunes Marques. Como assim, rapaz? Você está com esse discurso bolsonarista. Não que eu esteja te xingando de bolsonarista, mas você está com um discurso bolsonarista. Você tem que ter cuidado com isso. Já pensou, gente? Então quer dizer agora que se você não for de esquerda, você virou bandido. Se você agora não for esquerdista e você não apoiar essa quadrilha que está no poder... Não sei se eu posso falar isso ainda, né? Porque agora pode ser banido aqui das redes sociais falar isso, né? Mas, enfim, se você não apoiar essa turma que está no poder, você é um criminoso. E aí, quem que ficou contente com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Lógico, o pessoal da extrema esquerda, né? O pessoal da extrema esquerda. Por quê? Porque é para beneficiar eles. A Gleisi Hoffmann diz o seguinte, importante, corajosa e necessária a decisão do Supremo, que responsabiliza as Big Techs pela publicação de conteúdos criminosos nas redes sociais. Quais são os conteúdos criminosos? Criticar o Lula, falar que a esquerda está roubando velhinhos aposentados, pode ser considerado um conteúdo criminoso? As mentiras políticas, porque agora só a direita que mente, a extrema direita que mente, a esquerda não mente, né? A proliferação de golpes digitais, os crimes contra adolescentes e crianças. Nossa, a esquerda está preocupada com as criancinhas. E outras aberrações mostram que a internet não pode continuar sendo uma terra sem lei.
mas nunca foi terra sem lei. Tem aí o Marco Civil da internet, que não deixa a internet ser uma terra sem lei. Mas a Gleisi Hoffmann está aplaudindo. Por quê? Tem muita gente falando assim, gente, não vai ficar esse restrito apenas à direita. Isso aí vai chegar na esquerda também, essa censura, e vai. Só que eles não estão ligando para isso. Por quê? Porque eles sabem que é o único campo onde a direita tem vantagem é nas redes sociais. Nós temos mais engajamento, porque nós defendemos a verdade, nós defendemos coisas que têm lógica. A esquerda fica apenas com lacração e mentira nas redes sociais. Então eles sabem que essa censura vai atingir eles também. Mas e daí se banir todo mundo? Porque quem estava vencendo o jogo aqui na internet era a direita, quem vai ser prejudicado? Quem estava vencendo. E aí eles têm hoje as universidades, eles doutrinaram todas, as escolas também estão todas na mão deles. A extrema-esquerda tomou a educação. Então eles têm as universidades, eles têm as escolas, eles têm os meios de comunicação, a grande mídia está toda do lado deles, é um bando de esquerdistas. A única coisa que eles não tinham era justamente as redes sociais. E aí quando você passar de uma derrota que eles estavam tendo flagrorosa nas redes sociais para um 0-0, sendo todo mundo perseguido, todo mundo sendo banido das redes sociais, para eles é vantagem. Então, eles não estão preocupados se a censura vai chegar até eles. O importante é que a extrema-direita seja tirada do jogo. E aí nós temos, vou trazer para vocês aqui essa postagem aqui no site da Suprema Corte, ó. Essa postagem é do dia 30 de agosto de 2024, que você vê na página do Supremo Tribunal Federal. Isso daqui você fala, cara, onde que nós estamos? Os caras postam isso aqui como se fosse a coisa mais legal do mundo. O Supremo determina a suspensão do X, o antigo Twitter, em todo o território nacional. Eles baniram uma rede social daqui, ficou mais de 30 dias banida aqui do Brasil, você não podia usar. Se você fosse usar usando VPN, você poderia ser considerado um criminoso, porque estava descumprindo uma lei do Supremo Tribunal Federal, que agora virou legislador. Então eles baniram uma rede social daqui, uma plataforma digital do tamanho do X, e eles postaram na página deles como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então eles vão naturalizando essas coisas, sabe? Tornando essas coisas tudo natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo, essas ilegalidades, essas arbitrariedades que eles fazem. Para as pessoas ir se acostumando com aquilo e falar, não, realmente tem que tirar a extrema-direita do debate público. E aí chegou ao ponto de nós termos esse tipo de notícia aqui, ó. O silêncio da OAB foi tão gritante, ou silêncio, ou até mesmo a OAB tomada por um bando de esquerdistas, como é o caso daquele grupo Prerrogativas, aquele grupo de advogados petistas, que eles apoiam a censura hoje. Não ficam só em silêncio, eles apoiam. E aí nós chegamos ao ponto de ter isso aqui, ó. Moraes manda a Polícia Federal ouvir advogados de Bolsonaro. Então o advogado hoje exerceu seu direito de defesa do seu cliente, virou crime. Você está obstruindo a justiça, eu vou mandar te investigar. Você se lembra do Gilmar Mendes quando ele chorou? Foi as lágrimas ali quando ele falava que o Zanin não tinha desistido da defesa do Lula e, portanto, nós tínhamos que render homenagem ao Zanin, ao doutor Zanin. E o Gilmar Mendes bebia água ali e chorava. O copo parece que, em vez de esvaziar, estava enchendo cada vez mais com as lágrimas do Gilmar Mendes, chorando, emocionado, porque o Zanin tinha feito mais de 400 recursos ali em favor do Lula, em defesa do Lula. Mas agora, se você defendeu o Bolsonaro, você pode ser um criminoso. Como é que você defende um cara que é pior do que o Hitler? Né? Então você veja que eles foram normalizando chamar a direita de extrema-direita, de bandidos, de violentos. E nós chegamos nesse ponto onde advogados estão sendo investigados. E aí o Max, ele posta essa postagem aqui, esse print da notícia da Folha Política, onde diz que o Datafolha fez uma pesquisa, né? E 58% dos brasileiros dizem que tem vergonha do STF. 58% das pessoas, eu acho que é pouco nessa porcentagem, né? Das pessoas que têm vergonha do STF. E o Max, ele fala o seguinte, acho que os 42% que sobraram, muitos ficaram com medo de falar a verdade.
É nesse nível que nós estamos, né? As pessoas já estão ficando até com medo de falar aquilo que elas pensam. Então, eu, por exemplo, sinto vergonha não da instituição STF, mas dessa turma que está aí hoje representando o STF, ocupando as 11 cadeiras lá do Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha essa turma. E aí, nós estamos caminhando para isso daqui, ó. Lá na Venezuela, nós já temos aí jovem condenado a 10 anos de prisão após criticar o governo nas redes sociais. É isso que eles querem. É aí que eles querem chegar. Aí você vai criticar o Lula, você pode ser condenado a 10 anos. Para quem já condenou a 14 anos uma mulher que escreveu com um batom numa estátua, condenar a 10 anos de cadeia uma pessoa que criticou e pode ser considerado um ato democrático essa crítica, a 10 anos de cadeia é fichinha. Então as pessoas vão se acostumando a normalizar essas ilegalidades, e aí quando tiver pessoas sendo condenadas a 10 anos de cadeia por uma postagem em rede social, por uma crítica a um governante, isso se torna uma coisa normal e vida que segue, e o cara que vai para a cadeia. E as pessoas vão passar a fazer uma autocensura, a ficar quietinhas, a ver o chicote, a sentir o chicote nas costas, mas ficarem quietinhas. Porque se falar pode ir para a cadeia, né? E eles estão caminhando para isso. Nós temos outro aqui, ó, STF da Colômbia, a Suprema Corte da Colômbia, suspende investigação eleitoral contra o Gustavo Petro, amigo do Lula. Ao mesmo momento em que eles perseguem os opositores, eles protegem o queridinho que está sentado na cadeira de presidente, que no caso do Brasil, que eles colocaram lá. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa ministra Carmen Lúcia. Eu quero trazer este vídeo aqui, que é lá de 2015, para mostrar como era a ministra Carmen Lúcia antes de ser cooptada por Gilmar Mendes e companhia, e Alexandre de Moraes e tal, né? Olha o que dizia aqui a ministra Carmen Lúcia lá em 2015. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. Você vê aí o que era a Carmen Lúcia, como que ela defendia o direito das pessoas dizerem aquilo que pensam, né? Isso em 2015. Nós estamos aí em 2025, 10 anos depois, nós temos a Carmen Lúcia já dizendo aqui que ela sofre discurso de ódio. No caso, Vossa Excelência fala em direito de criticar eu acho que tem, direito de vaiar tem, direito de aplaudir também nós temos, direito de xingar, e aí eu falo de cátedra, porque mais xingada do que nós somos, e nós mulheres não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de ódio. Contra nós é misógino, sexista, desmoralizante, detona, a gente passa a exercer uma autocensura como nós vimos nas eleições. No caso, Vossa Excelência fala em direito de... Então, pessoal, ela fala que discurso de ódio, porque ela é uma feminista. Agora só falta pintar esse cabelinho branco agora de vermelho. Subaco, eu não sei se ela está depilando ainda, deve estar com subaco cabeludo já, porque essas feministas não depilam o subaco e outras partes mais, né? Então, isso aí ela não deve estar fazendo, mas ela só falta pintar o cabelo de vermelho ali, pegar uma bandeirinha do feminismo e jogar tinta vermelha na estátua da Justiça em frente do Supremo Tribunal Federal. Vocês se lembram quando fizeram isso daí, né? Pois é, e aí não pegava 14 anos de cadeia fazer isso. Agora, escrever com batom, ainda mais a frase do perdeu o mané lá do nosso Barroso, aí não, aí já é demais, né? E aí, a Carmen Lúcia, ela vem e se supera quando ela diz aqui que nós temos aqui no Brasil 213 milhões de pequenos tiranos. E quando ela fala em 213 milhões de pequenos tiranos, ela está colocando você também, petista, que está defendendo a censura. Você está incluso, porque são 200, não tem mais de 213 milhões. Então, o petista também está incluso aqui nessa fala da Carmen Lúcia. Vamos ver o que ela fala. É proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não
pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Soberano não são os 213 milhões de pequenos tiranos. O que é o Brasil sem a sua população? Eu perguntaria para Carmen Lúcia. Se tirar esses 213 milhões de pequenos tiranos daqui, o que é o Brasil? Vai restar apenas os 11 togados? Será que é isso? Os outros são todos tiranos, só os togados que são defensores da democracia? Nem os petistas entraram nessa defesa da democracia. Ela colocou até os petistas no bolo. Mas a censura vai chegar só para a direita, só para a extrema direita, né? Então tá bom. E a Carmen Lúcia também, ela gosta de faltar um pouquinho com a verdade quando ela diz que as pessoas estavam armadas lá no 8 de janeiro. Vamos ver o que ela fala. E o ministro Flávio Dino vem de lembrar, se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, ao, de uma vez, estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador. Então, grupos armados. Você viu algum grupo armado no 8 de janeiro? Agora, eu concordo com a Carmen Lúcia quando ela diz que ditaduras matam. Principalmente ditaduras que são feitas em nome da defesa da democracia. Essa sim é muito perigosa, essa que mata mesmo. Mata o direito das pessoas até de se expressarem. Essa é a verdadeira ditadura, que contra ela não tem a quem recorrer, como dizia o nosso Rui Barbosa, não é mesmo? E aí tá a Carmen Lúcia falando aí em defesa da democracia, mas impondo aí, junto com os outros 7, foram 8-3, né? Uma censura às redes sociais para que as pessoas não critiquem eles e não critiquem as pessoas que estão no poder. Peço a vocês que observem se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar aí o seu like e fazer os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.